Irmãos, irmãs, é um prazer tê-los aqui, seja que hora vocês possam assistir a nossa live, e ficarei muito honrado se virem de assisti-la, muito mesmo. O tema é Palavras de Vida Eterna. Palavras de vida eterna. Palavra todos nós falamos, né? Eu então nem se fala. Ultimamente eu tenho sido um palavrório. Agora, de vida eterna, que a coisa complica um pouco mais. O que nós estamos colocando na palavra? Não quero dizer que a gente tem que ser uma pessoa, entre aspas, lesada, uma pessoa não participativa das coisas do nosso mundo também. Porque nós precisamos contribuir direta e materialmente com o nosso planeta. Questão 573 do Livro dos Espíritos. Então, se temos que contribuir direta e materialmente com o nosso planeta, nós precisamos falar as coisas, pontuar as coisas, ficar irresignado com certas coisas. Isso faz parte de quem está querendo produzir algo de bom na esfera, seja material ou espiritual. Porque aquela pessoa que nada é com ela, não vou me desgastar, é o omisso. Questão 574 é qual a missão dos espíritos encarnados. Eu às vezes brinco, qual é a omissão dos espíritos encarnados? Nós precisamos tomar muito cuidado de nos posicionarmos, sermos vigilantes, não deixarmos de cumprir os nossos direitos e também exigir que cumpram com relação a nós os nossos direitos. Mas Jesus falou que se lhe pedires a túnica, dele também a capa, ou a capa dele também a túnica, enfim. Mas não é nesse contexto de mansidão exagerada que Jesus quis dizer, não. Jesus quis dizer que nós devemos, sim, ter o bom senso de observar o que não nos agrada e também termos o bom senso de pedirmos perdão daquilo que nós nos enganamos. Então, no campo das palavras, nós temos que ser bastante rígidos. As profissões liberais no Brasil, então, é o melhor momento de usar palavras. Médico, advogado e assim por diante, nossa senhora, é às vezes um bando de mercenário. Quer dizer, se a gente bater palma, nós vamos cada vez mais encher esse indivíduo de mercenarismo. Então temos que saber nos posicionar. Fui a um determinado profissional, não gostei dele, mas não é ético falar dele. É ético, sim. Ética não compadece com mentira. Ética é aquilo que é verdade. Sabe, isso aí é uma questão de extremo apadrinhamento que as profissões têm, principalmente as de médico. São as que mais se apadrinham entre si. Eles nunca conseguem enxergar um erro médico do colega, nunca. O colega é um cara que acerta sempre. É algo para a gente pensar sobre isso. Não é para sair falando mal à torta e à direita sem provas. Mas se tenho provas, vamos falar, vamos mostrar. Isso são palavras interessantíssimas no nosso dia a dia. Aliás, se no início era o verbo, também na continuidade deve ser o verbo. O verbo do silêncio é algo de covardia moral. É muito fácil ser covarde moralmente. Não se expor. Não posso dizer,
que ele vai pensar de mim? O problema é dele, que ele pense ou não pense. O importante é que eu possa informar várias pessoas do que ele significa. Aliás, essas são as palavras do planeta. Não significa que sejam palavras puramente materiais. São palavras que têm cunho espiritual. Quantas vezes nós sabemos de médico que faz todo tipo de peripécia sexual na sua paciente? Até por isso que nasceu uma lei em 2024 para que a mulher, independentemente da idade, seja acompanhada por outra pessoa. Porque antes tinha desculpa, não, só pode ser acompanhada depois de 60 anos. Agora não, agora acabou. Graças ao quê? Graças à fala, graças à ida dessas mulheres vítimas para a questão da mídia e de tudo mais. Olha como é importante. Elas estão salvando pessoas espiritualmente. Quem é que gostaria de ter sido abusada? Olha, mas que bacana ter sido abusada. Olha, meu espírito rejubilou com o abuso. Impossível, as pessoas ficam, e com razão, extremamente mortificadas, extremamente enraivecidas, odiosas. Então, palavras que tais ajudam também no cunho espiritual. É bom a gente observar isso. Ah, eu sou um espírita, mas não posso falar nada não, né? Porque então você não é espírita. Ai, mas Jesus era um exemplo de que ficava quieto. História, não ficava nada. Basta ver os vendilhões do templo. Ou quando ele dizia assim, ó, raça de víboras, até quando haverei de ter com vocês em lábios, nas falas, mas distante de mim estarão os vossos corações. São como túmulos caiados de branco por fora, podres por dentro. É a famosa hipocrisia. Então a palavra ela tem que ser isenta de mentira, tem que ser isenta de hipocrisia, tem que ser colocada com coragem. Isso é muito importante, fale com coragem. No mundo da psicanálise, em que eu também navego, nós vamos trabalhando com os nossos pacientes para eles aprenderem a se posicionar, nomear, dizer. É importante isso. Eu agora, além de cego, estou ficando surdo. Aí as pessoas acham que, como surdo, eu tenho que escutar. É algo assim terrível. Eu, como cego, não faço leitura labial. Então é uma verdadeira expiação. Mas vamos lá. Olha, eu não escuto. Fala, por favor, fala alto. Eu não estou escutando. Eu não tenho outra forma de bradar a não ser essa. São palavras, digamos assim, de socorro. De poder dizer, olha, não está dando, não vai. Essa coisa não funciona comigo dessa maneira. Então a palavra ela tem muito significado, ela traz muitas possibilidades de crescimento para o ser humano. Se você faz uma terapia, você faz essa terapia em regra através da palavra. Por que eu digo em regra? Porque tem os surdos mudos que também podem fazer terapia. O terapeuta entendendo a linguagem própria de Libras, etc., fará também com eles. Mas, em regra, é a palavra falada, que é um momento muito bom para nós. Agora, palavras de vida eterna. Essas que eu estou falando não têm vida eterna. A hora que o Emerson morrer, que desencarnar é diferente de morrer, e morrer é diferente de desencarnar, a hora que o Emerson morrer, acabou. Toda essa verve, essa eloquência do Emerson, acabou. Agora, a palavra de vida eterna, não.
A palavra de vida eterna é para sempre. Tanto que em João 6, 26, Jesus pergunta para os discípulos: quereis também deixar-me? Aí Pedro diz: Senhor, para onde iríamos, se vós tendes a palavra eterna? Quer dizer, se vós sois o mestre, para onde nós vamos? Ouvir que tipo de palavra? Nós que já aprendemos tanto com o Senhor, já estamos acostumados com as suas palavras de sabedoria, como nós vamos nos nutrir sem essa palavra de sabedoria, mestre? Em outros termos, é o que a gente percebe que Pedro está a dizer. Porque Jesus, sim, eu sou o filho do Pai, eu estou aqui a pedido do Pai, sabe? Então é algo assim fantástico, né, que Jesus veio nos trazer. Até porque é o Espírito mais puro que pisou essa terra, questão 625 do Livro dos Espíritos. Eu não canso de repeti-la, porque quando a gente tiver dúvida de quem é Jesus, só lá na 625 que a gente aprenderá bem quem é Jesus. É muito importante essa situação toda, essa visão toda que nós estamos tendo, graças a Deus, num outro momento de vida, sem as perseguições das catacumbas, sem as perseguições tantas outras. Por exemplo, o Espiritismo passou por um momento apertado na época do Getúlio Vargas. A gente vai no centro, tem um monte de caderninho, né? Caderninho da presença. Esse caderninho da presença, se a gente parar para perceber, é uma bobagem. Porque estou lá, eu estou presente. Não, mas não é por isso. É uma prática arraigada que 99,9% dos dirigentes espíritas não sabem. É que na época do Getúlio tinha que entrar pela janela e para garantir que estavam só aquelas pessoas, tinha que ter uma lista de presença. Era para isso. Aí o Getúlio suicidou e a lista de presença não se suicidou. Eu acho engraçado, né, o quanto que a gente tem esmero pelas coisas que estão em desuso. Vamos colocar a lista dos desencarnados. Válido, muito válido, porque aí você vai vibrar por aqueles seres, se abrirem o caderninho, né? Porque se não abrirem o caderninho, vai ficar lá só para enfeitar e empoeirar. Então é importante a gente observar essa situação. E quando nós pensamos em vida eterna, nós pensamos em vida eterna mesmo. Aquilo que transponha o tempo, que nunca deixará de existir. Jesus volta e diz: estarei convosco até a consupção, até o final dos tempos. Ou seja, se ele estará conosco, pensa que coisa fantástica, as palavras dele são palavras de vida eterna. Ele está conosco até o momento em que se terminar essa questão da época humana, vamos dizer assim. É algo que me chama muita atenção quando a gente pensa em uma palavra que nunca mais ela é perdida. A importância dessas palavras para seguirmos Jesus, a importância de lermos as mensagens constituídas de palavras ditas por Jesus e, olha, escritas por evangelistas, e alguns nem presentes naquele tempo não estavam. Mas todas convergem mais ou menos para o mesmo ponto. Isso que é o bonito. Ver o tanto que relação de vida eterna que elas se comunicam, elas se interconectam, elas se abraçam, elas se juntam. É importante observarmos isso. Se Jesus está para conosco sempre,
E se nós fizermos um esforço para estarmos com Ele sempre, nós vamos beber dessas palavras de vida eterna, bebê-las na fonte, que é Jesus, que trouxe tantas informações, tantos exemplos, as parábolas, todas por palavras também escritas. A gente pensa, e aqui eu tenho aí, quem quiser observar na minha página Palestras Emerson Sandin no YouTube, meu canal, eu fiz uma análise através do livro de Karl Schutter, Parábolas e Ensinos de Jesus. Eu fiz uma análise de todas as parábolas de Jesus. E ali a gente vê quanta riqueza, palavras de vida eterna. Aquelas palavras não foram jogadas ao vento. Elas não foram tidas como inúteis. Pelo contrário, extremamente úteis. E quantas vezes a gente liga essas parábolas com as palavras de vida eterna? Às vezes a gente não percebe isso. A gente acha que Jesus foi mais um contador de história. Não foi um contador de história. Ele foi um Espírito magnífico que veio para tocar o nosso coração, para nos fazer melhores, para soerguer a sociedade que estava num momento de perdição total. Se formos olhar em Roma, as orgias, as outras coisas, os escorchantes impostos que os publicanos tomavam dos judeus. Aliás, sobre escorchante imposto, até que Jesus tinha que voltar hoje para ver se baixava a alíquota, né? Porque a mesma prática indecente voltou. Mas Jesus veio para quê? Para fazer com que nosso querido, por exemplo, Zaqueu, fosse um novo Zaqueu na vida atual. Então isso é muito importante a gente perceber, sabe? Eu gostaria, portanto, de deixar com vocês essa pequena meditação. Bom, então vamos fazer nossa prece, que possamos usar a nossa palavra para soerguer as pessoas, para ajudar as pessoas, para ajudar a nós mesmos, para bradar contra injustiças e para entender as de Jesus, as palavras de Jesus e segui-lo. Esse, sem dúvida nenhuma, constitui o nosso modelo, nosso guia, que de seus lábios sempre saíram palavras de vida eterna, e que nós vamos aprendendo devagarinho também nesse sentido. Que assim seja, Senhor.